igualdade de conjuntos. Nessa aula aqui, então, é muito importante que você saiba quando é que dois conjuntos são iguais. No caso, a gente vai ver o seu conceito, só que eu vou colocar para você dois exemplos como se fosse um complemento desse conceito, tá certo? Que são dois detalhes que você precisa tomar cuidado. Então vamos lá. Primeiramente, você vai colocar o título aí, por gentileza. Escreva assim, ó, igualdade de conjuntos. Primeiramente, então, quando é que dois conjuntos são iguais? Eu vou colocar o título da seguinte forma para você. Vou colocar assim, ó, dois conjuntos A e B são iguais se ambos tiverem os mesmos elementos, correto? Então, veja que o conceito é bem tranquilo. Por exemplo, então começa a pensar, quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais se eles tiverem os mesmos elementos. Ponto final, tá certo? Só que aí eu vou colocar dois exemplos para te chamar a atenção para um detalhe. Vamos pensar no nosso primeiro exemplo. Eu vou colocar esse conjunto A com 4 elementos, 1, 2, 3, 4, e eu vou pegar esse conjunto B aqui, também com 4 elementos. Aí eu vou colocar assim, ó, 3, 4, 1 e 2, tá certo? E aí eu vou te perguntar se nesse primeiro exemplo eu posso afirmar que o conjunto A ele é igual a B. E aí você vai me responder assim, sim, podemos afirmar que A é igual a B, porque se enquadra dentro do nosso conceito, né? Eu percebo que o conjunto A e o conjunto B possuem os mesmos elementos. Aí é claro que vai ter o aluno que vai falar assim, mas professor, o conjunto B, a ordem está trocada, tem algum problema? E aí eu te falo que não tem problema. E aí eu quero que você escreva o seguinte, escreva assim, ó, por gentileza, independentemente, escreva assim, ó, independentemente da ordem. Então, quando você trabalha conjuntos, a ordem dos seus elementos não interfere. Se você trocar a ordem deles, continua sendo o mesmo conjunto, tá certo? Isso é muito importante que você se lembre que nós vamos usar esse conceito também em outras áreas da matemática, como a parte de probabilidade, tá certo? Então, é fundamental que você não esqueça disso. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Eu vou colocar o nosso segundo exemplo, que você também precisa se preocupar. Eu vou colocar aqui, ó, esse conjunto A com 3 elementos, 1, 2, 3, e eu vou colocar esse conjunto B da seguinte forma. Veja que eu estou repetindo alguns elementos, tá certo? E aí eu te faço a pergunta, nessa circunstância, eu posso afirmar que os dois conjuntos são iguais? E aí você me responde que sim, eu posso afirmar que A é igual a B, por quê? A e B se enquadram dentro do nosso conceito de que ambos possuem os mesmos elementos. Mas aí vai ter o aluno que vai perguntar, mas professor, o conjunto B, o número 1 repetiu 3 vezes, o número 2 repetiu 2 vezes. Mesmo assim, eu vou afirmar que o conjunto A é igual a B? Vai. E aí eu quero que você complemente da seguinte forma. Escreva assim, ó. Independentemente da repetitividade. Certo? É claro que você vai perceber comigo que na matemática, tá? Esse tipo de linguagem não vai ser usual.
é como se fosse o pleonasmo na língua portuguesa, subir para cima, descer para baixo, aquelas coisas todas, tá certo? Então, na matemática, quando você trabalha com conjuntos e você precisa considerar mais de uma vez um determinado elemento, na hora de colocar na versão de conjunto, você escreve apenas uma vez. Tá? Então, por incrível que pareça, existem áreas da matemática que isso é muito comum. E aí o aluno precisa lembrar que se escreve apenas uma vez. Não que matematicamente estivesse errado, só que não é usual, tá certo? E aí eu quero então que você pense comigo nesse conceito agora de forma completa com esses dois detalhes. Quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos serão iguais se tiverem os mesmos elementos, independentemente da ordem e independentemente da repetitividade. Correto? Dá uma frisada aí nessa questão da ordem, dá uma frisada aí nessa questão da repetitividade, porque são detalhes que você não pode esquecer. Tá certo? Até a próxima.